Junta as mãos, palma com palma. Faça uma reverência. E aí movimenta um pouco o corpo para os lados. Se precisar, descruza as pernas. Espero que vocês estejam bem. E vamos seguir lendo esse livro que é uma grande inspiração, né? Para todos. Não importa em que lugar cada um de nós, né, esteja, ele realmente inspira. Hoje a gente vai seguir capítulo 65. Nem cheio, nem vazio. Após a palestra do Dharma, o venerável Svasti notou quão pensativos pareciam muitos dos monges. Ele também sentiu que não tinha aprendido o que Buda havia ensinado e resolveu ouvir cuidadosamente os discípulos mais velhos durante suas discussões sobre o Dharma. Na palestra do Dharma seguinte, Venerável Ananda foi orientado pelos monges a fazer questões a Buda diante de toda a assembleia. Sua primeira questão foi: Senhor, o que significam as palavras o mundo e os dharmas? E Buda disse: Ananda, o mundo, loka, é o coletivo integral de todas as coisas, sujeitas à mudança e à dissolução. Todos os dharmas são contidos nos 18 reinos, os 6 órgãos dos sentidos, os 6 objetos dos sentidos e as 6 consciências do sentido. Os 6 órgãos dos sentidos, como vocês sabem, são olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Os 6 objetos dos sentidos são forma, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. As 6 consciências sensoriais são consciência visual, consciência auditiva, consciência olfativa, consciência gustativa, consciência tátil e consciência mental. Não há dharmas além dos 18 reinos. Todos os 18 reinos estão sujeitos ao nascimento e morte, à mudança e dissolução. É por isso que tenho dito que o mundo é o coletivo inteiro de todas as coisas que possuem a natureza da mudança e dissolução. Ananda então perguntou: Senhor, frequentemente você tem dito que todos os dharmas são vacuosos. O que significa? Ananda, tenho dito que todos os dharmas são vacuosos, porque todos os dharmas são desprovidos de um eu separado. Nenhum dos 6 órgãos dos sentidos, dos 6 objetos dos sentidos ou das 6 consciências sensoriais possuem um eu separado. Senhor, você tem dito que os 3 portões da liberação são a vacuidade, a inseparabilidade e a inexpectatibilidade. Você tem dito que todos os dharmas são vacuosos? É pelo fato de todos os dharmas estarem sujeitos a mudanças e dissolução que eles são também vacuosos? Ananda, tenho falado com frequência sobre a vacuidade e a contemplação da vacuidade.
A contemplação da vacuidade é uma meditação maravilhosa que pode ajudar a pessoa a transcender o sofrimento, o nascimento e a morte. Hoje falarei mais sobre tal contemplação. Ananda, estamos todos sentados juntos no salão do Dharma. Não há mercados, búfalos ou vilas aqui dentro. Há somente bicos, sentado e escutando o Dharma. Podemos dizer que o salão está vazio de tudo aquilo que não está aqui, e que ele contém aquilo que realmente está aqui. O salão do Dharma está vazio de mercados, búfalos e vilas, mas contém bicos. Você concorda que isso está correto? Sim, senhor. Após essa palestra, todos deixarem o salão do Dharma e não haverá mais qualquer bicos aqui. Naquele momento, o salão do Dharma estará vacuoso em relação a mercados, búfalos, vilas e bicos. Você concorda que isso está correto também? Sim, senhor, naquele momento o salão estará vazio de todas as coisas. Ananda, cheio sempre significa cheio de alguma coisa, e vazio sempre significa vazio de alguma coisa também. As palavras cheio e vazio não têm significados em si mesmas. Por favor, senhor, poderia explicar melhor? Considere isso. Vazio sempre se refere a vazio de alguma coisa, tal como vazio de mercados, búfalos, vilas e bicos. Não podemos dizer que a vacuidade seja alguma coisa que existe independentemente. Com a plenitude, é o mesmo. Cheio se refere sempre a cheio de alguma coisa, tal como cheio de mercados, búfalos, vilas ou bicos. A plenitude não é algo que exista independentemente. No presente momento, podemos afirmar que o salão do Dharma está vazio de mercado, búfalos e vilas. Assim é para todos os dharmas. Se dizemos que todos os dharmas são cheios, do que eles são cheios? Se afirmarmos que todos os dharmas são vazios, do que eles são vazios? Bicos, a vacuidade de todos os dharmas se refere ao fato de que todos os dharmas são desprovidos de um eu permanente e imutável. Este é o significado da vacuidade de todos os dharmas. Você sabe que todos os dharmas estão sujeitos à mudança e à dissolução. Por causa disso, não se pode afirmar que eles possuam uma existência própria, independente. Bicos, vazio significa ser desprovido de um eu. Bicos, não há qualquer agregado entre os 5 agregados que possui uma natureza permanente e imutável. Todos os agregados do sentimento são desprovidos de um eu separado. Eles não possuem uma natureza em si mesmos. Uma natureza permanente e imutável seria o caso de um eu autoexistente. Contemplar a fim de enxergar a ausência de um eu autoexistente, independente e separado, é contemplar a vacuidade. Ananda disse: todos os dharmas são desprovidos de um eu. Isto nós compreendemos. Mas então, senhor, os dharmas existem realmente?
Buda abaixou o olhar silenciosamente para a pequena mesa diante dele, sobre a qual estava colocada uma tigela com água. Ele apontou para o objeto e perguntou a Nanda: você diria que essa tigela estava cheia ou vazia? Senhor, a tigela está cheia de água. Ananda, leve esta tigela lá fora e jogue toda a água fora. O venerável Ananda seguiu as instruções de Buda. Quando retornou, ele colocou a tigela vazia novamente sobre a mesa. Buda pegou-a e a virou de boca para baixo e perguntou: Ananda, esta tigela agora está cheia ou vazia? Senhor, ela não está mais cheia, está vazia. Você tem certeza de que a tigela está vazia? Sim, senhor, tenho certeza de que está vazia. Ananda, esta tigela não está mais cheia de água, mas ainda está cheia de ar. Você já se esqueceu? Vazio significa vazio de alguma coisa, e cheio significa cheio de alguma coisa. Neste caso, a tigela está vazia de água, mas está cheia de ar. Sim, agora compreendo. Bom, Ananda, esta tigela pode estar tanto vazia quanto cheia. É claro, a vacuidade ou plenitude dependem da presença da tigela. Se uma tigela, sem uma tigela, não haveria vacuidade ou plenitude. É exatamente o mesmo com relação ao salão do Dharma. Para estar cheio ou vazio, mas em primeiro lugar, ele precisa estar lá. Ah, os bicos exclamaram subitamente em uníssono. Venerável Ananda juntou as palmas das mãos. Senhor, então os dharmas existem. Os dharmas são reais. E Buda sorriu. Ananda, não seja pego pelas palavras. Se os dharmas são fenômenos desprovidos de um eu, a existência deles não é a existência da percepção ordinária. A existência deles tem o mesmo significado que vacuidade. Ananda juntou suas palmas. Por favor, Senhor, você poderia explicar mais sobre isso? Ananda, temos falado sobre uma tigela vazia e cheia. Nós também falamos sobre um salão do Dharma vazio e cheio. Falei brevemente sobre vacuidade. Deixe-me falar um pouco sobre plenitude. Embora tenhamos concordado que a tigela sobre a mesa está vazia de água, se olharmos profundamente, veremos que isso não é totalmente verdade. Buda pegou a tigela e então olhou para o seu interlocutor. Ananda, entre os elementos intervenientes que deram surgimento à tigela, você vê a água? Sim, senhor, sem água, o oleiro não teria sido capaz de misturar a argila que usou para dar forma à tigela. Muito bem, Ananda. Olhando profundamente, nós podemos ver a presença da água na tigela. Muito embora tenhamos estabelecido anteriormente que ela está vazia de água. A presença da tigela depende da presença da água. Ananda, você pode ver o elemento fogo nesta tigela? Sim, senhor, o fogo foi necessário para finalizar a tigela. Olhando profundamente, eu posso ver a presença do calor e do fogo na tigela. O que mais você vê? Vejo ar. Sem ar, o fogo não poderia ter queimado e o oleiro sequer poderia viver.
Eu vejo o oleiro e suas mãos habilidosas. Vejo a consciência dele. Vejo o forno e a madeira empilhada dentro dele. Eu vejo as árvores de onde a madeira é proveniente. Eu vejo a chuva, o sol, a terra, que possibilitam o crescimento das árvores. Senhor, posso ver milhares de elementos interpenetrando-se, os quais fazem surgir a tigela. Excelente, Ananda. Contemplando-a, é possível ver os elementos interdependentes que dão surgimento à tigela. Ananda, estes elementos estão presentes dentro e fora dela. A sua consciência também é um dos elementos. Se você tomar o calor e dissolvê-lo ao sol e devolvê-lo ao sol, se você devolver a argila à terra, e se a água for devolvida ao rio, se você devolver o oleiro aos seus pais, e se a madeira for devolvida para as árvores da floresta, a tigela ainda poderia existir? Senhor, ela não poderia mais existir. Se você devolver os elementos interdependentes que dão surgimento à tigela, levando-os de volta às suas fontes, a tigela não poderia mais estar presente. Ananda, contemplando a lei da originação interdependente, nós vemos que a tigela não pode existir independentemente. Ela somente pode existir numa relação de interdependência com todos os demais dharmas. Todos os dharmas dependem uns dos outros para seu nascimento, existência e perecimento. A presença de um dharma implica a presença de todos os demais dharmas. A presença de todos os dharmas está implícita, implicada pela presença de um único dharma. Este é o princípio da interpenetração e do interser. Ananda, a interpenetração significa que dentro disto aquilo está e dentro daquilo isto está. Como no exemplo mencionado, quando olhamos para esta tigela, podemos ver o oleiro. E quando olhamos para o oleiro, podemos ver a tigela. Interser significa que isto é aquilo e aquilo é isto. Por exemplo, ondas são água e água é onda. Ananda, no presente, não há mercados, búfalos ou vilas no salão do Dharma. Porém, isto é somente de um determinado ponto de vista. Na realidade, sem a presença de mercados, búfalos e vilas, este salão do Dharma não poderia existir. Assim, Ananda, quando olha para o salão do Dharma vazio, você deveria ser capaz de ver a presença dos mercados, búfalos e vilas. Sem isto, aquilo não é. O significado básico de vacuidade sunyata é: isto é porque aquilo é. Os bhikkhus escutaram em perfeito silêncio. As palavras do Buda exerceram uma profunda impressão sobre eles. Após uma breve pausa, ele ergueu a tigela vazia novamente e disse: bhikkhus, esta tigela não pode existir independentemente. Ela está aqui graças a todas as coisas que nós consideramos entidades não tigelas, tais como a terra, a água, o fogo, o ar, o oleiro e assim por diante. É o mesmo para todos os dharmas. Cada dharma existe em uma relação de interdependência com todos os demais dharmas. Todos os dharmas existem através dos princípios de interpenetração e interser. Bhikkhus, olhem profundamente para esta tigela e serão capazes de ver o universo inteiro. A tigela contém o universo inteiro.
Só há uma coisa da qual esta tigela está vazia. Ela é desprovida de um eu separado. O que é um eu individual separado? É um eu que existe totalmente em si mesmo, independente de todos os demais elementos. Nenhum Dharma pode existir independentemente dos demais Dharmas. Nenhum Dharma possui um eu separado e inerente. Este é o significado de vacuidade. Vacuidade quer significar desprovido de um eu. Bhikkhus, os 5 agregados são os elementos básicos que compõem uma pessoa. A forma não contém um eu, pois a forma não pode existir independentemente. Dentro da forma existem sentimentos, percepções, formações mentais e consciência. Ocorre o mesmo com relação aos sentimentos. Eles não têm um eu, pois não podem existir independentemente. Dentro dos sentimentos estão forma, percepções, formações mentais e consciência. O mesmo é verdadeiro para os outros 3 agregados. Nenhum dos agregados possui uma identidade separada em si mesma. Os 5 agregados dependem uns dos outros para existirem. Assim, os 5 agregados são todos vacuosos, vazios. Bhikkhus, os 6 órgãos dos sentidos, os 6 objetos dos sentidos e as 6 consciências sensoriais são todos vacuosos. Cada órgão sensorial, cada objeto do sentido e cada consciência sensorial dependem dos demais órgãos dos sentidos, objetos dos sentidos e consciências sensoriais a fim de existirem. Nenhum órgão dos sentidos, objeto sensorial ou consciência sensorial possui uma natureza independente separada. Bhikkhus, deixe-me repetir isso até que seja fácil para vocês relembrarem. Isto é, consequentemente, aquilo é. Todos os dharmas dependem uns dos outros para existirem. Logo, todos os dharmas são vazios, vacuosos. Vacuidade aqui significa a ausência de um eu independente e separado. O venerável Ananda disse: Senhor, alguns brahmanes eruditos e líderes de outras seitas religiosas reclamam que o monge Gautama ensina o niilismo. Eles dizem que você leva as pessoas a negar toda a vida. Eles os interpretaram equivocadamente devido ao fato de você afirmar que todos os dharmas são vazios, vacuosos. E Buda respondeu: Ananda, os brahmanes eruditos e líderes de outras seitas religiosas não falaram corretamente sobre isso. Jamais ensinei a doutrina nihilista. Nunca levei os outros a negarem a vida. Ananda, entre as falsas visões, há 2 que aprisionam mais as pessoas. Visões de ser e visões de não ser. A primeira visão afirma que todas as coisas possuem auto-natureza separada e permanente. A segunda afirma que todas as coisas são ilusões. Se você ficar enredado em qualquer dessas visões, não poderá ver a verdade. Ananda, certa vez, o Bhikkhu Kakayana perguntou-me: Senhor, qual é a falsa visão e qual a visão correta? E respondi que a falsa visão é ser apanhado pela noção de ser ou pela noção de não ser. Quando vemos dentro da verdadeira natureza da realidade, não somos mais capturados por nenhuma destas visões. Uma pessoa dotada com a visão iluminada compreende o processo de nascimento e morte em todos os dharmas. Por isso, ela não é perturbada por pensamentos de existência e não existência.
Quando o sofrimento surge, a pessoa com a visão desperta sabe que o sofrimento está surgindo. Quando o sofrimento se dissipa, a pessoa com a visão desperta sabe que o sofrimento está se dissipando. O surgimento e a dissipação de todos os dharmas não perturbam a pessoa dotada com a visão iluminada. As duas falsas visões relacionadas à permanência e à ilusão são extremadas. A originação interdependente transcendem a ambos os extremos e reside no meio. Ananda, ser e não ser são conceitos que não estão de acordo com a realidade. A realidade transcende o limiar de tais concepções. Uma pessoa iluminada é aquela que transcendeu as concepções de ser e não ser. Ananda, assim como ser e não ser são vacuosos, nascimento e morte também são vacuosos. Eles também são meros conceitos. O discípulo continuou: Senhor, se nascimento e morte são vacuosos, por que você diz frequentemente que todos os dharmas são impermanentes, constantemente nascendo e morrendo? Ananda, no nível relativo, no nível conceitual, falamos de dharmas nascendo e passando. Porém, do ponto de vista da visão absoluta, todos os dharmas são, por natureza, desprovidos de nascimento ou morte. Por favor, senhor, explique isto. Ananda, tome o exemplo da árvore Bodhi que você plantou em frente ao salão do Dharma. Quando ela nasceu? Senhor, ela nasceu há 4 anos, no exato momento em que a semente criou raízes. Ananda, antes disso, a árvore Bodhi existia? Não, senhor, antes disso não havia árvore Bodhi. Você quer dizer que a árvore Bodhi surgiu do nada? É possível qualquer Dharma vir a ser do nada? O discípulo ficou em silêncio. Ananda, não há Dharma no universo inteiro que possa vir a ser do nada. Sem a semente, não poderia haver árvore Bodhi. Ela deve sua existência à semente, pois é continuação desta. Antes da semente penetrar suas raízes na terra, a árvore Bodhi já estava presente nela. Se um Dharma já está presente, como pode nascer? A natureza da árvore Bodhi é desprovida de nascimento. O mestre quis saber, após ter emitido raízes para a terra, a semente morreu? Sim, senhor, a semente morreu a fim de fazer nascer a árvore Bodhi. Ananda, a semente não morreu. Morrer significa passar da existência para a não existência. Há algum Dharma em todo o universo que possa passar da existência para a não existência? Uma folha, um grão de poeira, um filete de fumaça de incenso. Nenhum destes pode passar da existência para a não existência. Todos os dharmas se transformam em diferentes dharmas. Isto é tudo. É o mesmo com a semente Bodhi. A semente não morre, ela se transforma em uma árvore. A semente e a árvore são ambas sem nascimento e morte. Ananda, a semente e a árvore, você, eu, os bicos, o salão do Dharma, a folha, o grão de pó, o filete de fumaça do incenso, tudo é livre de nascimento e morte. Ananda, todos os dharmas são isentos de nascimento e morte. Nascimento e morte são meros conceitos mentais. Todos os dharmas não são nem cheios nem vazios, nem criados nem destruídos, nem impuros nem imaculados, nem crescentes nem decrescentes, nem idos nem vindos. Nenhum
nem muitos. Todas essas coisas são meras concepções. Graças à contemplação sobre a natureza vacuosa de todos os dharmas, é possível transcender a todos os conceitos discriminativos, a fim de realizar a verdadeira natureza de todas as coisas. Ananda, a verdadeira natureza de todas as coisas, é isenta de cheio ou vazio, nascimento ou morte, surgimento ou dissolução. É baseado em tal verdadeira natureza que se manifesta o mundo de nascimento e morte, de plenitude e vazio, de vir a ser e dissolução. De outro modo, como poderia haver um caminho distinto do nascimento e morte, plenitude e vazio, vir a ser e dissolução? Ananda, alguma vez você já ficou na beira da praia a observar as ondas surgirem e desaparecerem na superfície do oceano? A ausência de nascimento e morte é como a água. Nascimento e morte são como as ondas. Ananda, há ondas longas e ondas curtas, ondas altas e ondas baixas. As ondas surgem e desaparecem, mas a água permanece. Sem a água não poderia haver ondas. As ondas retornam para a água. Ondas são água. Água é as ondas. Embora as ondas possam surgir e desaparecer, se elas compreendessem que em si mesmas já são a água, elas transcenderiam a noção de nascimento e morte. Elas não se preocupariam, não temeriam ou sofreriam por causa do nascimento e morte. Bhikkhus, a contemplação acerca da natureza vacuosa de todos os dharmas é maravilhosa. Ela conduz à liberação de todo medo, preocupação e sofrimento. Ela ajudará vocês a transcender o mundo de nascimento e morte. Pratiquem esta contemplação com todo o seu ser. Buda terminou seu discurso. Venerável Svasti, jamais tinha ouvido Buda falar tão profundamente ou maravilhosamente. Os olhos e o sorriso dos discípulos veteranos irradiavam felicidade. Svasti sentiu que tinha compreendido as palavras de Buda, mas ainda não havia penetrado seu significado mais profundo. Ele sabia que Ananda repetiria a palestra do Dharma inteira no dia seguinte. Então, ele teria oportunidade de aprender mais ao escutar as discussões dos discípulos mais velhos sobre aquilo que o mestre havia ensinado. Esse é um capítulo que vale a pena escanear e enviar para todo mundo ter, reler todo dia uma vez e sentar em meditação com isso. Tal a profundidade de tudo que ele falou nesse capítulo, né? O capítulo é 65. Incrível, lindo demais. É longo, eu tentei ler ele inteiro para não cortar. Ele é o maior dos que eu já li, nem cheio, nem vazio. Fala sobre a vacuidade, que é um dos ensinamentos, né, principais, né, essa ideia do vazio, né, que a gente é muito difícil entender e falar. E ele fala de uma maneira brilhante, né? E como ele vai repetindo, né? E como ele vai reforçando para facilitar, né, essa compreensão. E essa analogia da onda, da água, né? Ela é bem conhecida, ela ajuda bastante a compreender. Teve um momento aqui mas eu agora não vou lembrar, que eu achei bem. Eu queria comentar alguma coisa, mas nem vou lembrar mais agora o que é.
Ah, que foi bonito. Quando a Nanda traz a fala sobre os brahmanes e os líderes de outras religiões, de outras seitas religiosas, como se eles estivessem falando correto ou não, certos ou errados. E você viu como o Buda responde? Ele não diz eles estão errados, né? É bem bonito. Eles não falaram corretamente sobre isso, né? É muito legal. Tem uma forma, né, de falar para que acesse as pessoas, né? Para que acolha, né? Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, o horário já são 8h20. Não? Eu vou... Por favor, Alguém? licença. Ai, desculpa que eu tô no escuro, você não vai conseguir me ver. É a Não, tá. Fabiana. Fabiana, tudo bem. Queria pedir para você, se você pode colocar no grupo Sim. esse capítulo, ou como faz para ter acesso a esse capítulo. Eu não Eu estou. vou tentar escanear o capítulo e aí eu coloco na Sangha Terigata, Tá, tá? maravilha. Muito grata, foi muito profundo mesmo. Obrigada. Mais alguém? Então vamos encerrar? Então vamos lá. As mãos palma com palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar um caminho iluminado. Muito obrigada, gente. Obrigada, boa noite, Rokyo, anfitrião. Dema Jorge, saudade, que bom que você está aí. Tidem, boa noite. Beth, boa noite. André Cabral Sam, boa noite. Olha, o Arthur, estava pensando em você esses dias, sentindo falta do toque dos instrumentos, sentindo só falta, Arthur. Que bom te ver. Adri, Dani, boa noite. Boa noite. Lindo. Boa noite, Fê. Boa noite, Caio. Boa noite, Arthur, já falei, não sei se é o mesmo. Fabiana, boa noite. Vitória, boa noite. Rosaninha, boa noite. Que Boa bom. noite. Até amanhã, gente. Tem Zazen 7h30. Boa noite para todos. Bom descanso. Nos vemos amanhã. Até lá. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, Kyo, Shuden. Até mais para vocês, gente. Se cuidem.